A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalma o teu coração que Deus é provedor e Ele não vai deixar você na mão, como Ele já te socorreu há muitas e muitas vezes lá atrás, Ele fará de novo. Ele deu uma palavra no livro de segunda Crônicas, no capítulo 9, eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 22 e o versículo 27. Irmãos, as pessoas me perguntam por que eu passo muita mão no rosto, mas é porque a Rubi fica muito comigo. E ela solta muito pelo nessa época do ano. Então, os pelos que ela solta gruda na pele. Às vezes eu tô transpirando muito, aí fica no nariz, fica no rosto, e eu acabo me coçando muito. Então, as pessoas perguntam, né, que a gente tem os trejeitos da gente mesmo, né? A gente tem... não chega a ser um cacuete, mas a gente tem os nossos trejeitos. E tem hora que eu passo muito a mão no rosto, que minha pele do rosto é muito fina, e os pelos ficam incomodando, porque ela solta muito pelo, e aí fica no meu rosto. Tá? Então tem alguns irmãos que às vezes perguntam se eu, né, por que eu passo tanta mão no rosto, é por causa disso. E o cabelo, às vezes eu tiro mesmo do pescoço, porque eu transpiro, gruda tudo e incomoda, aí eu tenho que tirar. Tá? Então é meu jeito mesmo, irmãos, não tem jeito. A gente tem os nossos jeitos, então não tem muito como mudar isso, né? Na idade que eu tô, tem coisa que eu não consigo, nem é hábito, não tem nem como eu mudar agora, depois da idade que eu já tô, não tem como. Então a gente tem alguns hábitos que a gente vai criando ao longo do tempo, que é da característica da gente, não tem como. O jeito da gente andar, o jeito da gente mexer as mãos, movimentar os braços, é característica de cada um. Então eu tenho o meu jeito, né? Então às vezes tem alguém que pode se incomodar com isso, mas é por causa do pelo mesmo dela que gruda muito no meu rosto. E aí eu fico tirando porque incomoda. Tá, então vamos lá para a palavra, que é 2 Crônicas, capítulo 9. Eu vou ler para os irmãos o versículo 22, que fala o seguinte: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muitos reis do seu tempo. No versículo 27, a palavra fala o seguinte: a riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e o cedro tão numeroso quanto os sicômoros da baixada, as figueiras bravas de Cefelá, planície de Judá. Aqui fala sobre o cedro, que era tão numeroso quanto os sicômoros. O cedro é o cedro do Líbano. É uma madeira que era muito grossa. Ela tinha um perfume e eles usavam essa madeira para construir os palácios, onde os reis iriam viver naquela época. Então era uma madeira, vamos dizer assim, nobre. Ela tinha, né, uma função muito nobre. E usava-se muitas vezes até em velório, porque ela soltava, né? Ela tem um perfume e aquilo aliviava muitas vezes o cheiro do cadáver, aliviava o ambiente. Então por isso que se coloca muitas flores, né? Porque antigamente não tinha, eles não tratavam os mortos como é tratado hoje, né? Hoje existe um recurso maior, né? Existe o formol que coloca no corpo para que ele não venha se deteriorar, né? Tanto que lá na parte de Lázaro, quando Lázaro morre, que ele está há 4 dias lá dentro de um sepulcro, né? Já falava que estava cheirando mal. Então não tinha o recurso que tem hoje para dar uma aliviada na decomposição do corpo. Então naquela época usava-se muito essa madeira, porque ela trazia um perfume, e tem o hábito das flores por causa disso também, para aliviar, né? O mau cheiro, porque o corpo da gente entra em decomposição. Então é um cadáver, né? Infelizmente, o nosso corpo ele vai voltar para a terra e ele passa por esse processo, né? Da terra nós viemos e da terra voltaremos. Então Deus fala isso na palavra. E aqui, quando fala dos sicômoros da baixada, são as figueiras. Dá muito figo. Então aqui Deus fala que a riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras. Né? Quanto pedra se achava na rua, a prata era tão comum quanto. Então falou aqui também do cedro e também falou dos sicômoros, que é essa árvore que tem um tronco bem, bem grosso também, uma raiz bem profunda, e ela dá muito figo. Então é a figueira brava que eles falam aqui. Então o que Deus está querendo dizer para você através da palavra? Não se desespera, porque o mesmo Deus que deu toda uma sabedoria para Salomão lá atrás, porque Salomão só pediu sabedoria para Deus. Ele pediu sabedoria, porque o reinado de Davi foi um reinado assim muito próspero. Davi foi um dos melhores reis que já existiu.
Ele conseguiu, sabe, administrar aquele povo, administrar aquele reinado, administrar aquela nação de Deus, que era uma nação numerosa. O povo de Deus é um povo que cresce, é um povo, né, que prolifera, vamos dizer assim. Graças a Deus por isso, que tem tanta gente ruim no mundo, né? Então Deus tem que trazer o povo dele para fazer a diferença. Então, ele conseguiu administrar aquilo com uma sabedoria tão grande que Deus deu, que quando ele passa o trono para Salomão, já era um reinado muito próspero. E Deus vai lá e pergunta para ele o que ele quer, ele só pede sabedoria para Deus. Porque dentro da sabedoria, irmãos, a gente faz multiplicar o nosso dinheiro. Dentro da sabedoria, você consegue administrar a sua vida de um jeito, vai vir levantes, vai ter interrupção do inimigo, vai sofrer retaliação? Vai, mas dentro de uma sabedoria que Deus nos dá, a vida se torna mais leve e a gente consegue administrar com mais facilidade aquilo que nós temos. Então a gente consegue fazer com que a energia do dinheiro flui na nossa história. Faça com que a prosperidade de Deus ela venha. Então você tem que canalizar essa prosperidade que Deus tem, não ficar jogando fora essa energia que Deus está te dando, que Salomão não jogou fora, não desperdiçou. E ele fez com que toda a sabedoria que Deus dava para ele colocasse em toda a administração daquele reino. Ele errou mais para frente, mas não vamos entrar nesse assunto, porque Davi também pecou lá atrás. Vamos pegar só a parte que Deus está falando para você, porque senão a gente se confunde, que tem gente que questiona, né? Ah, mas você está falando isso de Davi, mas Davi fez isso. Mas a questão não é essa, senão eu não entro na palavra. A gente vai ficar numa história. E vamos ficar a vida inteira julgando a vida de Davi, julgando a vida de Salomão, e não vamos chegar a lugar algum. Então nós temos que pegar as coisas boas que esses homens fizeram lá atrás e trazer para a nossa vida no dia de hoje. O erro serve de lição. Que o maior sábio não é aquele que fala, é aquele que ouve. E a maior sabedoria que o ser humano tem é aprender com o erro do outro e não ficar errando até aprender. Ah, eu vou errar 7 vezes, 70 vezes para depois eu acertar. Não, isso é burrice. Você tem que aprender com o erro do outro. Você está vendo que o outro fez errado e só está se complicando com o erro que fez, então não vou fazer aquilo ali, porque o outro fez, e na hora que o outro fez, teve consequência. Então eu não quero essa consequência na minha vida. Então nós temos que ter sabedoria, sermos sábios. Nós temos que entender que Deus está no controle de tudo e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então nós temos que trazer essas histórias boas, aquilo que eles fizeram, o que eles aproveitaram daquilo que Deus deu, como que eles agiram naquela época, porque eles são para a gente. A nossa bússola é a Bíblia. Então nós temos que olhar aqui dentro da palavra o que foi feito naquela época para a gente fazer nos dias atuais. Então ele era assim, ele tinha navios mercantes, ele comprava cavalos que vinham do Egito, cavalos caríssimos, ele administrava o dinheiro com as coisas que tinham valor naquela época. Deus ensinava ele a administrar e assim ele foi crescendo, ele foi prosperando. Então a gente precisa entender que toda sabedoria vem de Deus e que todo crescimento que nós precisamos diante de todas as nossas finanças também vem do Senhor. E Deus ele nos ensina a administrar aquilo que nós temos. Então Deus manda falar para você dentro da palavra, para você acalmar. Não se desesperar, porque aquilo que estava, por exemplo, em vermelho na sua história vai passar a ser azul. Tem pessoas aqui que você não sabe o que é ficar no azul já faz tempo, você só está no vermelho. Só no negativo. E aí você vem sofrendo vários problemas por causa disso, você vai passando por várias situações complicadas, e isso vai te acarretando um estresse muito grande, porque você não consegue resolver, você não tem de onde tirar. Peço perdão, irmãos. Você não tem de onde tirar. Você fica desesperado, só que Deus, ele sabe tirar e neutralizar todas as ações do inimigo. Deus manda dizer para alguns irmãos aqui que você estava questionando com Deus, Senhor, a minha vida estava fluindo financeiramente e a minha vida parou de fluir. Deus manda dizer para você, eu tenho propósito com essa situação que você viveu. Por trás do que você está passando existe um grande livramento que talvez mais para frente você consiga entender o que Deus está fazendo agora. Mas Deus manda dizer para você, diante do que você está vivendo, existe um grande livramento. Existem algumas situações aqui que Deus manda dizer para você, o inimigo estava brecando a sua vida financeira, minando a sua vida financeira, para que você não crescesse, para que você não prosperasse, porque dentro da sua vida financeira Deus tem um grande propósito, que vai englobar aí
várias situações da sua vida sentimental, a sua saúde. Então eles não queriam de forma alguma que você viesse prosperar na sua vida financeira. E Deus não deixou avançar mais do que já foi até agora, porque Deus vai chegar agora com uma grande restituição e vai começar a colocar as coisas no lugar, para que você venha chegar no propósito. Então existiram várias situações negativas que aconteceram na sua vida, obra de macumbaria que fizeram para que você não crescesse, para que você não prosperasse, para que você estagnasse, para que você não viesse colocar em prática os planos que você tinha, que você chegou até a apresentar para o Senhor. Senhor, me abençoa diante desse projeto, me abençoa diante dessa situação, me abençoa, abra portas para mim. E o demônio não quer que você vá, porque a pessoa que mandou fazer a obra não quer que você prospere. Então existem várias situações negativas, irmãos, que muitas vezes o inimigo está trabalhando na nossa história. Não é que Deus perdeu o controle da nossa vida. Ele está dando livramento diante de algumas situações. Então, teve situações e portas fechadas que você não recebeu lá atrás, que você não viu, que você não contemplou, que você não palpou, que você não conseguiu administrar, porque Deus estava te dando grandes livramentos. Então, tem hora que Deus precisa enfraquecer os nossos inimigos para colocar na nossa vida as coisas que a gente precisa receber, e às vezes são coisas grandes que estão por vir, que se ele não fizer um remanejamento, não estruturar o nosso cenário, não tirar as pessoas que são usadas por ele no intuito de nos roubar, no driblar, passar a perna em nós, são golpes. Às vezes começa com pequenos golpes, mas daqui a pouco se tornam grandes golpes. Então Deus tem que dar toda uma infraestrutura para que a gente venha receber determinadas coisas. Mas ele manda dizer para você que agora as portas estão abertas. Agora é o momento de você prosperar. Agora é o momento de, aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus te dá por herança. Então você não vai ficar agora assustado, você não vai ficar com medo, você não vai ficar desesperado, porque Deus está chegando com uma reviravolta financeira na sua vida. Deus vai mudar radicalmente a sua história financeira. Deus vai começar a suprir os seus balaios que estão vazios. Aonde estava vermelho, negativo, Deus está chegando agora com um azul positivo. Agora você vai ter sobrando, para que você possa honrar os seus compromissos, para que você possa, sabe, dar um crescimento. E o mais interessante que Deus vai fazer na sua vida financeira é te dar sabedoria. Tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui, que você já está preparado e preparada para receber grandes quantidades. Então vai vir grandes quantidades, vai vir grandes quantias nas suas mãos, porque você hoje tem capacidade para administrar o que está para chegar. Então você vai conseguir administrar o que Deus vai te entregar, você vai conseguir fazer isso com uma maestria muito grande, com uma destreza muito grande. Deus vai fazer esse dinheiro multiplicar mais ainda na sua mão. Você vai conseguir realizar alguns projetos, fechar alguns negócios, fazer o que precisa ser feito dentro de uma sabedoria de administração que Deus vai te dar. Então acalma o seu coração, que o que está vindo é grande. Tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui que você já sabe do que Deus está falando, porque são quantias grandes que você está esperando já faz tempo. E você sabe que Deus tem isso para você. Só que Deus estava preparando você para que você viesse a administrar, a acalmar a tua alma, para que você não haja por emoção e nem por impulso, para que você venha fechar grandes negócios e fazer grandes coisas. Existem algumas situações aqui de alguns irmãos que Deus manda dizer para você: eu vou trazer aquilo que é seu por direito, que está travado, que o demônio está segurando, que você não conseguia ter acesso, e que você estava aguardando, e que você estava desesperado, desesperada, é direito seu adquirido, vai chegar nas tuas mãos e vai ser um alívio. Porque você vai conseguir honrar os seus compromissos, e você ainda vai ter um dinheiro ainda sobrando, que vai ficar como uma reserva para você, e a partir desse dia, Deus vai começar a fazer com que o seu celeiro venha transbordar. Então existem algumas situações aqui de alguns irmãos, né, de um irmão para outro irmão, de uma irmã para outra irmã, que vai haver uma mudança, porque alguns vão receber grandes quantidades. Outros vão receber quantidades que vai suprir as suas necessidades e vai sobrar. Mas Deus vai chegar e vai trazer todo o recurso necessário para a vida do teu povo. Não irá faltar. Então, de qualquer forma, vai vir fartura. De qualquer forma, vai vir uma amplitude na sua vida financeira. Deus vai trazer dias de paz para você caminhar com a sua cabeça erguida.
Então acalme o seu coração, porque você vai conseguir administrar tudo. E daqui a pouco você vai colocar todas as suas contas, tudo aquilo que está te afligindo, você vai colocar no lugar. Tem compromissos aqui que os irmãos estavam desesperados, porque é algo que, tipo assim, é a primeira parcela de um compromisso que você firmou, que você não está tendo condições nem de bancar a primeira parcela e você está em pânico, porque você está com medo de passar uma grande vergonha. Só que Deus está chegando para suprir as suas necessidades. Então creia que você vai honrar os seus compromissos. E você não vai ficar passando aperto nas outras parcelas. Deus vai trazer o recurso para você pagar todas as parcelas do compromisso que você firmou. Quando nós acalmamos em Deus, irmãos, Deus chega com recurso. Deus traz pessoas de longe. Deus traz pessoas que estão dispostas a trabalhar para o reino, a investir no reino, que muitas vezes pessoas de perto que estão acompanhando o seu cenário, que teria condições de te ajudar, não te ajudam. Então nós não podemos limitar o agir de Deus, porque Deus traz pessoas do outro lado do mundo para abençoar a gente. Ele faz o que é necessário, mas ele coloca nas nossas mãos aquilo que nós necessitamos. Existem algumas situações aqui que Deus manda dizer para você: eu vou ampliar os seus negócios. Eu vou usar samaritano para ajudar, eu vou visitar suas contas bancárias, eu vou fazer o que é necessário, vou colocar na sua mão aquilo que é seu por direito, vou liberar o que está travado, que tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você vai receber a sua aposentadoria sim, não vai ficar do jeito que está. Deus já está movimentando para você ter o seu dinheiro diário, para você ter todo o seu dinheiro ali mensalmente naquela data caindo na tua conta, que é um direito seu, porque você trabalhou a vida toda e agora você vai receber o seu direito. Você pagou imposto a vida toda, agora você vai ter de volta aquilo que é seu por direito. E Deus vai fazer além do que você está esperando. Então aguarda, porque vai ser liberado sim. Tem dinheiros aqui que alguns irmãos estão para receber, que é dinheiro público, de órgão público que você tem para receber, que está travado. Deus manda falar para você: mudo de lugar, mudo lei. Eu vou fazer um rebuliço, mas eu vou colocar na sua mão aquilo que é seu por direito. Então não apavore, porque Deus está chegando com recurso. Existem situações que o trabalho vai fluir. Deus vai valorizar as obras das tuas mãos. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você é o seu ganha-pão, vai ampliar. Deus vai começar a abrir portas novas. Então tem negociações que não estavam dando certo, que Deus vai tirar, que estava sendo uma trava na sua vida. Mas agora Deus vai trazer o quê? Negociações novas para você que mexe com comércio, para você que mexe com venda, com compra e venda. Prepara o teu coração, porque está chegando coisa nova aí. E vai começar a fluir um dinheiro, uma quantidade, que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. O que você tem que fazer agora é só acalmar. E entender que Deus está trabalhando. Tem porta de emprego sendo aberta. Tem alguns irmãos aqui que você mandou um monte de currículo. Deus manda dizer para você: eu vou abrir 3, 4 portas, você vai escolher onde você quer entrar. E quando você entrar, essa porta só será fechada se você desistir dela. Existem algumas situações de alguns irmãos aqui que você nem currículo mandou, mas a proposta do emprego virá na sua porta. Olha aí o seu celular, porque vai chegar a proposta de trabalho para você aí no seu celular, no seu e-mail, nas suas redes sociais. Quando nós acalmamos em Deus, irmãos, sabemos que Deus tem poder sobre todas as coisas, que Deus é dono do ouro e da prata, que Ele faz com que todas as pedras do chão, a quantidade de pedras que você vê no chão, Ele faz tão numeroso quanto o dinheiro que está nas nossas mãos, a gente descansa nele. Existem fases que vai ter altos e baixos, mas Deus sempre supre as nossas necessidades. Mas Ele manda dizer para você: essa fase foi necessária para que projetos maiores viessem para suas mãos. Como a inveja estava demais, a perseguição estava muita, o que Ele fez? Ele começou a te dar livramento diante de algumas situações. Então você não começou a ver o dinheiro fluindo daquele jeito, porque Ele estava te dando altos livramentos. E hoje, com essa vida virtual que a gente leva, com a situação que a gente vive, a gente não sabe o que é correto e o que não é correto. Tem hora que a gente não domina, porque toda hora está tendo modificações, toda hora aparecem aplicativos diferentes. A gente não sabe como lidar muitas vezes com os algoritmos, a gente não sabe como que faz com as coisas. Então, dentro de todas essas situações, Deus não perde o controle de nada. Então, tem hora que Ele faz com que a nossa vida financeira fique um pouco estagnada, livramento de assalto, de golpe, de extorsão, livramento de chantagem. Então, são vários processos de livramento que Ele nos dá, que a gente não sabe o que está acontecendo no profundo.
na íntegra da situação. Mas Deus sabe. Então ele manda dizer para você, agora é hora de fazer o rio correr. Agora é hora de transbordar esse rio. Agora é hora da prosperidade vir para sua vida e vir em abundância. De um jeito que você não vai se assustar com o que está para acontecer. Porque Deus tirou todas as barreiras do inimigo. Toda macumba que foi colocada nas matas virgens, na cachoeira, depositada no mar, nas encruzilhadas, todo sacrifício feito com sangue, todo voodoo que foi feito para que você não prosperasse, para que você adoecesse, tudo isso Deus está fazendo cair por terra. Então todo o cansaço que você estava sentindo da inveja alheia, das maldições lançadas, tudo aquilo que foi feito, sabe, no oculto, as maracutaias, Deus está chegando para te dar livramento. Teve situações aqui de alguns irmãos que Deus manda dizer para você, eu fiz cair por terra toda palavra, toda falácia que surgiu diante da sua profissão. Porque teve pessoas que foram em determinados lugares, em fornecedores, lugares que você tem o hábito de vender os seus produtos, de clientes, falando mal do seu produto, falando mal daquilo que você faz, tentando denegrir a sua produção, o trabalho que você faz, como se você fosse uma pessoa desonesta, uma pessoa desqualificada, uma pessoa despreocupada, uma pessoa que não dá assistência, que não supre e não faz aquilo que você fala, como se você fosse um irresponsável, e começou a gerar vários conflitos que você não estava entendendo, porque caiu a venda, caiu o comércio, caiu a quantidade da produção, porque não estava tendo saída, só que Deus está chegando para desmanchar tudo aquilo que foi feito. Porque tem gente que quer crescer, mas não quer trabalhar de uma forma honesta, não quer crescer mostrando o seu trabalho, se empenhando em fazer. Não, a pessoa quer crescer, mas crescer denegrindo a imagem do outro. Querendo trilhar o caminho que você pagou muito tempo trilhando, a pessoa quer ir atrás de você agora, pegando todos os pontos que você trabalhou, que você ralou para ter, denegrindo a sua imagem para ocupar o seu espaço. Só que Deus manda dizer para você, eu desmancho tudo isso. Eu faço tudo isso cair por terra. Eu faço com que as pessoas venham enxergar que você trabalha de uma forma honesta e que a outra pessoa está agindo de uma forma desonesta. Quando nós descansamos, irmãos, e fazemos aquilo que é correto, o que é incorreto, o que é ilegal, o que é maldoso na nossa história acaba caindo por terra. A pessoa que está agindo de má fé, ela começa a se complicar. Então, um conselho que Deus está dando para você, não olhe a maldade que está sendo feita contra você, mas continue trabalhando e fazendo o que é correto. Porque tudo aquilo que você está plantando dentro de uma atitude correta, de um processo correto, você vai colher lá na frente. A pessoa que está agindo de má fé, agindo com maldade, ela vai colher a maldade. Ela vai ter que prestar conta diante da justiça de Deus. Então faça o que é correto sempre. Você não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus está chegando agora para desmanchar. E Deus manda dizer para você, vou fazer o nome da sua empresa propagar. Você vai começar a receber pedidos através do seu telefone, do seu WhatsApp, vão entrar em contato com você e vão solicitar o seu trabalho. Você vai começar a receber pedidos. Então acalma o seu coração, porque fazem maldade mesmo, irmãos. Quando vê que a gente está crescendo, às vezes você comprou um carro, você andou a vida inteira com um carrinho mais simples. Aí você vai lá, compra um carro para você trabalhar, já começam a crescer o olho naquilo que você está comprando, que você está adquirindo. Ao invés de ficar feliz porque você está crescendo, pode até na sua frente sorrir, mas se incomodam, porque não querem ver você andando com um carro bom. Queriam ver você andando de charrete lá atrás, né? De carroça. Não queriam ver você com um carro bom para trabalhar. Mas tudo isso Deus faz cair por terra, porque a pessoa, quando ela é invejosa, quando ela é maliciosa, quando ela é oportunista, ela quer arrancar aquilo que a gente tem, ela quer levar vantagem e pegar carona naquilo que a gente está fazendo, e tem muitas pessoas que têm uma inveja muito grande quando vê o nosso crescimento. Por isso que tem hora que nós temos que caminhar com a boca fechada e não contar os nossos projetos para os outros, porque quando você conta para os outros o que você está fazendo ou o que Deus está falando que vai fazer na sua história, a inveja vem e atrapalha tudo. Você não consegue avançar. Aí você não consegue progredir. Então acalma o seu coração, porque agora é hora de você prosperar. É hora de você dar passos largos diante daquilo que você está fazendo.
E você precisa confiar em Deus. Então, toda maldade, toda malignidade, toda oração contrária, Deus está fazendo cair por terra. Não terá peso sobre a sua história. Deus manda dizer para você que até macumba no seu CNPJ já fizeram, para que você estagnasse. A pessoa não quer que você cresça, a pessoa não quer que você evolua, a pessoa não quer que você fique mais favorecido do que ela. Então, existe competição aqui que a pessoa quer usufruir do que você tem. Você está trabalhando, você está batalhando, você já cresceu bastante, mas ela não quer que você fique maior do que ela. Mas ela quer usurpar, usufruir daquilo que você está conquistando. Só que Deus tira essas pessoas do nosso caminho. Quando nós temos pessoas tóxicas do nosso lado, irmãos, é horrível porque a gente não consegue crescer. E o pouco que você cresce, a pessoa ainda suga. Outro dia perguntaram para mim, que meu cabelo está crescendo, graças a Deus, perguntaram para mim, nossa, mas seu cabelo evoluiu muito, porque falaram que nunca mais ia crescer, né? Me amaldiçoaram ao extremo. E eu tenho tanta fé em Deus que eu falei, não, meu cabelo vai voltar. E aí perguntaram para mim como que meu cabelo está voltando, porque tem pessoas que já tentaram os tratamentos que eu tentei e que eu faço até hoje e não deram resultado. E eu falei que além da minha fé, eu tirei pessoas tóxicas do meu caminho. Porque a gente só consegue crescer quando você tira aquilo que é tóxico, quando aquilo atrapalha o seu caminho, quando aquilo estagna a sua história, sabe? Te traz estresse. Então, tira a sua paz. Aí a sua vida não flui mesmo. Então, nós precisamos tirar tudo aquilo que é tóxico da nossa vida para que a gente venha fluir. Tem situações que às vezes a gente não consegue tirar. Às vezes é a própria família que atrapalha, às vezes é parentela. Às vezes é alguém que está aí do seu lado que é difícil de você tirar, mas Deus consegue tirar. Deus monta situações, faz um reboliço e Ele tira. Na hora que Deus tira essas pessoas tóxicas do nosso caminho, a prosperidade que é nossa, que estava totalmente bloqueada, começa a fluir na nossa história, começa a vir para as nossas mãos. Então acalma, porque agora Deus vai fazer fluir. Agora vai ter porta de emprego aberta, vai ter trabalho, agora os irmãos vão ser cogitados. Agora você vai ser reconhecido dentro daquilo que você faz. Então agora você vai ser chamado para fornecer o que você produz. A pessoa vai querer comprar o que você tem. Então agora é hora de você expandir, é hora de você crescer. Então nós precisamos sempre, mas sempre mesmo confiar em Deus, irmãos, porque por mais maldade que façam conosco, por mais que atrapalhem o nosso caminho, que nos amaldiçoem, Deus, Ele sempre chega e mostra que existem portas abertas maiores, que Ele tem capacidade de fazer, que as coisas precisam mudar, que tem capacidade de mudar. E assim a gente vai crescendo com Ele. Existem algumas situações aqui que alguns irmãos que são empregados, você se prepara que você vai ter o seu negócio próprio. Você tem pedido para Deus, Senhor, eu não quero ficar com a minha vida financeira estagnada do jeito que está. Eu estou trabalhando para os outros. E você é um excelente profissional. Você tem um dom divino. Só que Deus manda dizer para você, você não vai trabalhar mais para os outros. Você vai ter o seu negócio próprio, você vai ter o seu CNPJ, sua microempresa, você vai trabalhar com aquilo que você sabe fazer e Deus vai te dar todos os recursos. Agora é hora de Deus trazer, sabe, destacar você. Agora é hora de Deus entrar na vida de alguns irmãos aqui e começar a mostrar, a propagar o seu nome. Sabe quando você quer colocar aquela placa maravilhosa diante da profissão que você escolheu? E você fala, Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho como alugar um espaço, eu não tenho condições nem de colocar essa placa, prepare, porque agora é hora de você cortar a faixa de inauguração. Agora é hora de você colocar a placa em um determinado lugar. Deus vai entrar com todos os recursos para você prosperar. Agora é o momento de você assinar contrato, é o momento de você ter o lugar para você montar o seu negócio, de você colocar a tua placa. Agora é a hora da faixa de inauguração. Agora é hora de você crescer naquilo que você faz por amor. Então, quando a gente deixa a nossa vida financeira nas mãos de Deus, irmãos, Ele vem e Ele nos prospera. Ele abre caminho no ermo. Não existe nada no ermo. Então, Ele vem e abre caminho no ermo. Ele faz a gente passar por lugares extremamente secos. Ele muda o nosso cenário. Ele faz com que muitas coisas aos nossos olhos é impossível, faz acontecer numa amplitude tão grande que quando você chega a olhar, você fala, nossa, mas como que eu cheguei nesse patamar? Como que eu estou nessa condição? Porque Deus está trazendo para você um novo tempo. Está fazendo você prosperar. Deus manda dizer para alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você tem o seu negócio, mas é num ambiente emprestado de alguém.
Você está num cômodo, num espaço que alguém te emprestou. Você está vivendo de favor. Não sei se é pai, mãe, se é parentela. Deus manda dizer para você, você vai ter o seu próprio espaço. Você vai ter o seu espaço para você trabalhar. Chega de ficar engolindo sapo. De ficar ouvindo toda hora que se você está ali, se você está conseguindo pagar suas contas, é porque alguém te cedeu algum espaço. Chega de ficar ouvindo esses desaforos. Seja grato a essa pessoa, não amaldiçoe e agradeça o tempo que você ficou aí, só que Deus vai te tirar da humilhação. Deus vai fazer com que você tenha o seu próprio negócio. Você vai crescer de um jeito que a pessoa vai ficar envergonhada depois. Vai falar, nossa, mas né, se tivesse ficado aqui, será que teria crescido tanto? Poderia ter ficado aqui, vai até querer que você volte. Você vai falar, não, eu não volto. Até porque se você continuar aí diante da inveja e das maldições que lançam, você não vai crescer do jeito que Deus quer que você cresça. Deus tem uma amplitude muito maior para você, que quando você sair daí, quando você estiver fora desse lugar, você vai ter uma amplitude muito maior no lugar que você está indo. Você vai sair desse foco de maldição que lançam sobre a sua história. Deus tem te dado muito livramento no lugar onde você está. Então existe uma grande amplitude financeira que Deus está trazendo para o meio do povo dele. Agora é hora de assinar grandes contratos. Agora é o momento de fechar grandes negócios. Agora é hora de você pegar o dinheiro e você saber aplicar. Deus vai te dar toda uma coordenada. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Te orientar dentro de um mercado financeiro que você não domina. Então acalma o seu coração, porque quando Deus quer trabalhar na nossa história, irmãos, quando Ele quer nos abençoar, não tem quem impeça. E Ele manda dizer para você, tem situações aqui que tem alguns irmãos que precisam de capital de giro, você precisa de dinheiro para movimentar algumas coisas. Vai sair o empréstimo, vai sair o capital de giro. Ele vai chegar com recurso, ele vai fazer. Então acalma o seu coração. Deixa a energia do dinheiro fluir na sua vida. Não tenha medo de ficar pobre, não tenha medo de ficar sem. Nunca fique alegando, sabe? Eu não tenho, eu não posso, eu nunca vou conseguir. Essas palavras nunca podem entrar na nossa história. Eu vou conseguir, posso tudo naquele que me fortalece. Deus é dono do ouro e da prata. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai entregar, Ele vai entregar. Se Deus pode todas as coisas, Ele vai me socorrer. Porque é isso que Ele vai fazer na sua história. Então nunca traga a palavra eu não posso, eu não consigo, porque isso daí é uma trava na vida da gente. Tudo aquilo que você tem medo, que você cultiva, acontece na sua história. Se você ficar cultivando o medo de ficar sem, você vai acabar ficando sem. Você está potencializando isso. A energia negativa na sua vida. Quando você fala, não, eu tenho em abundância, você não está vendo nada, mas você é próspero. Você nasceu para ser rico. Você nasceu para prosperar nessa terra. Você nasceu para ter. Você nasceu para ser feliz. Então, se Deus falou que você vai ser, você é. Então, você tem que fazer com que isso se manifeste na sua vida através das afirmações que você faz através da palavra. Porque a sua palavra, ela traz vida ou traz morte. Se você ficar trazendo morte para a sua vida, através da palavra, você não pode culpar Deus depois. É Deus falando que vai fazer e você não acreditando. Ah, na minha vida nada acontece, na minha vida, a minha vida é assim, minha vida é assado. Não, se Deus está falando que vai fazer, Deus vai fazer. Então eu vou prosperar, eu vou conseguir. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você trabalha dentro de casa. Deus manda dizer para você, eu vou ampliar tanto os seus negócios por esses meses, que a sua casa ficará pequeno espaço. Você vai ter que alugar um lugar que Deus vai te capacitar para você ir lá fazer o que você sabe fazer. Deus vai tirar o seu negócio de dentro da tua casa e vai trazer uma amplitude. Você vai chegar num patamar tão grande que você vai dar emprego para quem precisa. Então prepare o teu coração que por esses meses você vai crescer e crescer muito. Quando nós plantamos dentro de uma humildade com Deus, irmãos, Deus faz os nossos negócios prosperarem. Ele faz com que aquilo que nós temos nas mãos, por menor que sejam os nossos olhos, multiplicarem. Então está chegando um processo agora de uma multiplicação, é algo tão grande que é para você expandir, é para você caminhar, é para você fluir. Agora é um tempo novo. É um tempo de prosperidade muito grande. Tem alguns irmãos e algumas irmãs que você estava pedindo em oração, Senhor, proporciona para mim tal coisa. Porque eu vou crescer quando o Senhor me proporcionar tal coisa. Através do que eu vou receber, do que eu estou pedindo para o Senhor, eu tenho condições de ampliar. Eu tenho condições de ter um crescimento.
E o que você está pedindo também é para trabalhar para Deus. E Deus manda dizer para você, eu vou fazer além do que você imagina. E vou fazer além do que você está me pedindo. E eu sei que você vai fazer o que você está falando porque você é um servo e uma serva fiel. E você vai me honrar nessa terra. Então prepare aí o seu coração, acalme em Deus, não se desespera, deixa Deus agir, porque dessa palavra em diante, dos dias que estão por vir, é dia de prosperidade. E Deus tem trabalhado muito no profundo com você para que você venha administrar o que está por vir. Porque se você não souber administrar, tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, você vai dar por perdido. Você vai colocar na mão de quem não precisa, você não vai saber administrar, você vai fechar péssimos negócios, e Deus não tem isso pra gente. A gente paga anos pagando preço ali, fica anos pagando. Paga um alto preço para poder ter algumas coisas das mãos de Deus, porque nada vem de graça, nada vem de qualquer jeito. Aí na hora que chega aquilo nas suas mãos, você não consegue administrar, você perde. Então acalma o seu coração, porque o direito que é seu está vindo nas suas mãos. Deus manda dizer para algumas situações aqui, de alguns irmãos e algumas irmãs, que você vive uma situação muito difícil porque você não tem controle financeiro dentro do teu lar. O controle está na mão de alguém. Só que Deus manda dizer para você, eu vou montar uma situação aí dentro do seu lar, vai ter um reboliço de Deus dentro dessa situação, que o poder administrativo financeiro do dinheiro dessa pessoa, que ela é assim, ó, é uma muquirana. Para você conseguir as coisas, às vezes é difícil. Só que Deus vai fazer um reboliço. Deus vai montar uma situação aí dentro que essa administração do dinheiro vai vir para as suas mãos. Então prepare, porque é você que vai administrar o dinheiro. Porque a prosperidade da casa, dessa situação, está nas tuas mãos. A unção da prosperidade é sua, não é dessa pessoa. Só que agora é você que vai administrar. E na hora que você colocar a mão nesse dinheiro, que você começar a administrar essa finança, você vai ver o dinheiro multiplicar de uma forma tão sobrenatural que até a pessoa que era assim com você, ela não vai nem se preocupar em tirar das suas mãos, porque ela vai ver que na sua mão está prosperando. Então, prepara o teu coração, porque Deus está chegando com uma reviravolta no meio do teu povo, trazendo, sabe, uma abundância muito grande na vida financeira. Chega de escassez, chega de ficar no vermelho. Agora é hora de caminhar no azul. Agora é hora de ter sobrando, que é o que Deus está trazendo para a sua história. Então prepara o teu coração, porque o que está vindo é coisa grande. O que está vindo aí é para você, sabe, respirar e respirar profundo. É para você ter paz para o resto da tua vida. É para você descansar. Pode até vir dificuldade mais para frente, mas não no nível que você viveu até agora. Deus está falando para você, eu vou fazer uma estrutura tão grande na sua história, vou fazer você crescer tanto, você vai prosperar tanto, que daqui a pouco você vai perder até a noção do que está entrando, você vai perder as contas, você não vai conseguir contabilizar o que está vindo. Porque Deus vai fazer girar, 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 e vai ser sabe, vai voltar, tudo que você gastar vai voltar multiplicado, e vai jorrar na sua vida de um jeito que você, daqui a pouco você vai perder a noção da quantidade de dinheiro que você tem. Você só vai administrar sem essa preocupação que você tem hoje, sabe? De fazer conta disso, fazer conta daquilo, que é horrível viver desse jeito. Ah, eu vou tomar banho de 5 minutos, porque se eu tomar um de 20, vai aumentar tantos megahertz na quilowatt, sei lá como é que chama, na conta de luz. Megahertz que fala, né? Agora eu nem lembro mais. É isso mesmo. Quilowatts e megahertz, tem uma diferença dessa conta de energia. Tem alguma coisa assim. Não é megahertz, não, megahertz é de cabelo, irmãos. Tô uma confusão aqui. Desses quilowatts aí, você fica, sabe, equilibrando, se controlando, 5 minutos de chuveiro. Às vezes você quer tomar um banho de 20 minutos, você fica controlando por causa da conta de luz. Então Deus manda falar para você, acalma o teu coração, porque eu tô no controle de tudo, você não vai se preocupar mais com isso. Você não vai se preocupar com os quilowatts aí da sua luz, não vai precisar ficar desesperado e desesperada, porque Deus vai entrar com uma providência muito grande e você vai descansar nesse sentido. Então acalma o teu coração, porque Deus está chegando com providência financeira para você prosperar. Eu tô rindo aqui de mim mesmo, irmãos, porque eu troco as palavras às vezes. Eu tenho uma cabeça muito inteligente, mas tem hora que é muita informação e o cérebro cansa
e eu não consigo assimilar tudo. Aí na hora que eu vou falar as coisas, eu me atrapalho inteira. As minhas filhas morrem de rir comigo. Ditado popular, então você quer rir comigo, é ditado popular. Eu não gravo e tem hora que eu distorço tudo, viro um angu. Mas no final dá tudo certo. Quem tá aqui muitos anos comigo sabe que o meu jeito é esse mesmo. Então eu peço perdão aos irmãos aí pelos erros, mas é pra gente rir um pouco, até descontrai. Mas acalma o seu coração, porque Deus está chegando com uma providência muito grande, tá? Se você não tomou posse, eu tomo posse, que os adeptos de Satanás pegam todas as bênçãos que a gente não pega, né? Então, se os irmãos não quiserem, eu quero, porque eu estou precisando. Então, a gente vai dividindo aqui. Quem não quer, passa para mim, um vai passando para o outro. Mas vamos tomar posse da palavra e vamos confiar em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E quando Ele quer prosperar, Ele prospera. Ele traz aquilo que nós necessitamos, Ele faz além do que nós pedimos e do que nós precisamos no momento. Então, o que Ele está chegando agora é com abundância. Ele está chegando agora com uma providência muito grande para você prosperar. Porque não adianta Deus chegar com nada paliativo nesse momento e você não conseguir desenvolver o trabalho que você tem que desenvolver. Então tem situações aqui que tem muito projeto, tem projeto de arquitetura, tem projeto de reforma, tem projeto de crescimento, você precisa ampliar o espaço que você está, você precisa de um novo espaço. Então se Deus não chegar com uma quantidade grande, se Ele não fizer algo estrondoso na sua história, você não vai conseguir de forma alguma avançar. Então você precisa crescer. E para que você venha crescer, esse dinheiro precisa fluir. Então acalma o seu coração, porque está chegando algo grandioso da parte de Deus para você prosperar, mas prosperar muito. Você está preparado para administrar o que está por vir. Isso é a melhor parte, irmãos, porque quando nós não estamos preparados, vem vários levantes, e o demônio sabe. E ele vai trazendo várias situações, ele nos confunde, e a gente não consegue administrar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Então acalma o seu coração, porque vai vir, não tenha medo do novo, não tenha medo do que está por vir, não tenha medo dos contratos grandes que você vai assinar, não tenha medo da quantia grande que está chegando, porque diante de tudo isso que está vindo, existe uma prosperidade muito grande por trás, que você precisa crer nela. E você está mais do que capacitado. Quando você tiver dúvida de fazer algo, pede para Deus, fala: Senhor, mostra para mim como que eu tenho que administrar isso aqui. Salomão, ele buscava a Deus, irmãos. Deus deu sabedoria para ele, mas ele buscava sabedoria na oração. Que tem hora que Deus dá sabedoria, tem hora que a gente esquece as coisas. Nosso cérebro, ele não assimila as coisas assim na rapidez que a gente imagina. Quando você vai ler um livro, bom colocar a Bíblia, por exemplo. Você nunca pode ler ela de uma vez. Aí eu vou pegar o capítulo de Gênesis inteiro e ler. Não, você tem que ler um pouco a cada dia para o seu cérebro assimilar a história que você está lendo. Isso é qualquer livro. Qualquer estudo que a gente vai fazer. Senão se torna uma leitura tão mecânica que o seu cérebro não assimila. Ele tem um limite. Isso não é burrice, não. É o nosso cérebro que é assim. Então tem gente que fala, né? Ah, mas tem fulano que decora. Decorar é uma coisa. Você tem uma facilidade para decorar. Eu tenho uma facilidade muito grande de decorar caminho. Então quando eu vou em um lugar, eu sei voltar naquele lugar 500 mil vezes. Porque a primeira vez que eu fui, se eu prestar atenção no caminho, só se eu estiver muito distraída, eu consigo voltar, porque eu tenho facilidade para gravar caminho. Tem pessoas que têm facilidade para gravar qualquer coisa que lê. Mas o fato de gravar o que está lendo não significa que ela entendeu. Então não faz dela uma pessoa inteligente, faz dela uma pessoa que tem facilidade de gravar. Tem pessoas que decoram versículo com uma facilidade muito grande. Eu não consigo decorar desse jeito. Então eu não posso chegar, por exemplo, numa pregação e sair. O salmo tal inteiro. Não, só se eu ler muitas e muitas vezes, que aí eu consigo gravar aquilo ali. Mas com a facilidade que muitas pessoas gravam, eu não consigo. Mas nem sempre quem grava os versículos tem entendimento da palavra, não é sinal de inteligência. É uma facilidade que a pessoa tem de gravar aquilo. Então ela lê e ela grava. Ou às vezes ela lê 3 vezes e ela consegue gravar. Então não se sinta, sabe, diminuído. Eu sou o burro da casa, a burra da casa, porque eu não consigo fazer as coisas numa rapidez. Não, o nosso cérebro ele tem um limite mesmo de absorção. Por isso que Deus faz a gente repetir a palavra várias vezes. Eu estava com um hábito há um tempo atrás, que eu precisei corrigir, porque como eu prego a palavra para os irmãos, e eu prego todo santo dia, eu tenho que repetir versículos, e às vezes eu tenho que repetir o que eu estou falando para você assimilar. Senão o seu cérebro não assimila. Você vai ficar me escutando e vai passar batido. Tem gente que não tem paciência de escutar gravações longas,
que é um erro, que deveria reeducar o cérebro, mas não tem paciência, porque é muito longo. Então não quer ter trabalho, quer escutar só os de 1 minuto. E em um processo, em um vídeo longo, tem muito ensinamento. Que se a pessoa pegasse uma pregação mais longa, ela se tornaria uma nova pessoa, porque tem muito ensinamento. Porque Deus ensina, Ele fala. Então, dentro desse processo, eu ia repetindo várias vezes para os irmãos assimilarem aquilo ali. E eu estava usando esse mesmo ritmo de fala no meu dia a dia e eu precisei corrigir. Eu precisei pedir ajuda para Deus, porque eu falei, Senhor, eu estou ficando repetitiva quando eu estou conversando com os outros, que parece que eu estou pregando, que eu prego todo dia. Então eu gravo, às vezes, 10, 15 vídeos por dia. É muita coisa, irmãos, é muita coisa. E assim a gente vai repetindo as coisas e no dia a dia eu estava levando esse hábito. Então eu precisei corrigir. Porque o nosso cérebro, várias vezes que você ouve algo, ou que você lê, o Espírito Santo ele vai te capacitando. Ali ele vai te dando sabedoria e ele vai te dando entendimento daquilo que você está lendo. E aí você vai assimilando aquilo ali que você está lendo, que você está estudando. Então, todas as vezes que Deus te der ensinamento nesse sentido, que ele vai te dando sabedoria, tenha paciência para assimilar. Às vezes você pede ajuda para Deus, você não sabe administrar um dinheiro, você quer fechar um negócio, não se precipita. Vai orando até Deus te capacitar e você ter entendimento daquilo ali para você dar outro passo. Para que você não venha perder dinheiro, para que você não venha perder tempo, para que você não caia em golpe. Porque Deus vai dando livramento, mas Ele vai dando sinais para você entender que você não pode falar, você não pode responder. Tem determinados aplicativos que você não pode abrir, né? Às vezes tem vírus ali. Então a gente tem que ter todo um discernimento e um conhecimento com Deus para que a gente venha sair desses laços. Então acalma o seu coração porque Ele vai te capacitar para tudo que está por vir. Tem coisas grandes chegando. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida que você vai, sabe, saber administrar, você vai ver que vai fluir. Aquilo que estava muito difícil, você vai ver que vai se tornar fácil, porque Deus vai chegar, vai trazer pessoas para te ajudar. Então agora é hora de ter vários contatos, novos contatos, portas abertas, e não se preocupe com as perseguições. Porque tudo aquilo que o demônio fechou, usando alguém para fazer macumba, amaldiçoar, ter inveja, falar mal, denegrir a tua imagem, queimar o filme da tua empresa, do teu negócio, da sua loja, não se preocupe. Deus está fazendo tudo aquilo que é negativo cair por terra. Então, comece a afirmar na sua vida que você tem, que você é próspero, que você consegue, que Deus te dá, que Deus faz. Então, acalme o seu coração porque está chegando várias condições financeiras, que está abrindo portas, está vindo agora o emprego para você, agora é hora de fazer girar, e você não se preocupe com nada que é negativo. Ah, fizeram para mim, agora minha vida acabou financeiramente porque fizeram para mim. Não dê poder para o outro. Quem tem poder sobre a sua história é Deus. Todas as vezes que você afirma que o outro venceu, você está dando poder para o outro. Então essa fase agora está passando. Deus está tirando você de tudo aquilo que é vermelho, que é negativo, e levando você para uma positividade. Levando você agora para um fluir muito grande, onde a energia do dinheiro, onde a energia da prosperidade vai começar a fluir na sua vida. Então ele está entrando assim de uma forma bem profunda e de uma forma muito forte na sua vida financeira. E você precisa crer nisso e confiar. Quando nós entregamos a nossa vida financeira nas mãos de Deus, não tem como dar errado. Ele sabe administrar, ele sabe fazer conta. Ele chega, ele traz toda a condição que nós necessitamos. Então acalma o seu coração. Agora é hora de coisas grandes. Agora é hora de você dar passos largos. Agora é hora de você sorrir. É hora de você respirar fundo. Tem situações aqui na vida de alguns irmãos que vai ser uma impulsionada para uma vida nova. Você vai sair de uma fase de escassez, de dificuldade de anos, e você vai pular um degrau aí que demoraria talvez 10, 20 anos para você ter o que você vai ter. Então agora é hora de você dar uma guinada na sua vida. Você sonhou alto? Agora é hora de você colher os seus sonhos. Agora é hora de você, sabe, começar a avistar, viver e ter aquilo que você tanto pediu em oração, que você plantou em lágrimas, que você plantou na dificuldade, na humildade. Então, tudo aquilo que a gente planta no reino, que a gente faz para Deus, irmãos, não é jogado no lixo. Tudo isso, Deus traz como recompensa e restituição para a nossa história. Então, tudo que você fez lá atrás, a ajuda que você deu para alguém, Deus agora está trazendo em abundância para você. Sabe aquelas palavras amigas que você deu na hora que você não tinha para aquelas pessoas que estavam necessitando?
Você estava sem ter o que comer em casa, mas você trouxe uma palavra de vida para alguém que estava sofrendo. Até isso Deus vai transformar em abundância e prosperidade na sua história. Então nada do que a gente faz para o reino é jogado no lixo. Então acalme seu coração, que tem uma abundância financeira chegando para sua história, que vai alegrar muito você e a sua família, aqueles que necessitam da sua ajuda, que estão ao seu lado. Então não se desespera, porque Deus faz. Então agora ele vai movimentar e vai fazer o dinheiro fluir na vida do teu povo. Então é nisso que você precisa acreditar. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa guinada na vida financeira, Senhor, que o Senhor traga tudo aquilo que nós necessitamos. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que necessitam de remédios caros, Pai. Que o Senhor entre com a providência para que nada falte. Que o Senhor tenha, sabe, misericórdia ao ponto de trazer em abundância para que todo o tratamento médico seja feito. Tudo aquilo que o teu povo necessita, tudo aquilo que está travado, Senhor, nós agradecemos pelo Senhor destravar, por o Senhor trazer em abundância aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor venha dar uma guinada na vida do teu povo. Nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor é dono do ouro e da prata. Sabemos que o Senhor não abandona e não desampara o Teu povo. Nós sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Que o Senhor sempre está contemplando o nosso cenário. Que o Senhor venha visitar o celeiro do Teu povo. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar e visitar as contas bancárias do Teu povo. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, pagar todas as dívidas do Teu povo. Que o Senhor tem poder para isso. E nós agradecemos, Pai, porque nós vamos ter testemunhos para contar. Nós agradecemos e confiamos, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa história mais uma vez. Toma posse aí dessa palavra, confia, agradece o Senhor, descansa e não tenha medo de nada, porque Deus é provedor, irmãos. Nós precisamos exercer a nossa fé. Você vai falar assim dela, mas no meu cenário não acontece nada, porque você fica o tempo todo afirmando isso. Tem gente que escreve isso nos comentários. Todas as vezes que você coloca no papel, que você escreve, seja virtual ou no papel físico, com caneta ou com lápis, que você afirma o que você escreveu, aquilo ali vai acontecer. Ah, mas o meu cenário continua o mesmo. Deus está entregando a palavra de vida para você, entregando a energia do dinheiro para você, falando que vai fazer. Você vem e escreve embaixo no comentário, mas nada acontece. A minha vida está do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Você sabia que tudo que você coloca no papel, que você escreve, acontece na sua história? Quantas vezes eu já falei para os irmãos, escreve carta para Deus, irmãos. Coloca lá no papel o que você quer, uma mansão que você quer, coloca lá, eu quero uma mansão de 20 cômodos, 200 cômodos. Coloca lá o que você quer. Ah, eu quero uma mansão com 3 pavimentos, com piscina, com sauna, com isso, coloca lá. Ah, eu quero ter uma caminhonete, eu quero ter tantos carros, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter isso. Coloca no papel. Escreve os teus anseios, os seus sonhos no papel, uma carta que você vai escrever para Deus. Senhor, eu quero um casamento assim. Tudo tem que ser colocado lá. A sua vida financeira também, todos os anseios. Senhor, eu quero ganhar 2 milhões por mês, ou que seja por ano, sei lá. Que tem gente que tem tanto medo de ter dinheiro porque dá trabalho para administrar. Pessoas que são assim, que não, eu não quero porque dá muito trabalho, não vai enriquecer mesmo. Se você não tem capacidade para ter trabalho diante de um crescimento financeiro, você não vai crescer. Então você vai ficar estagnado aí no nível que você quer. Mas você pode ter uma vida farta. Não com tantas riquezas, porque você não quer administrar, porque dá trabalho mesmo. Você quer ser rico, você quer ser milionário, prepare-se, porque você vai ter que administrar isso. Então, todas as vezes que você pedir um dinheiro grande para Deus, você vai ter que administrar esse dinheiro, vai te dar trabalho. E tem gente que não quer ser rico, não quer ser milionário, porque dá trabalho. Deus vai respeitar a sua vontade? Vai, lógico que vai. Mas você pode ter uma vida com fartura, sem precisar ter muito dinheiro. Você pode ter um carro, que você consegue administrar um carro. Eu não quero, vou administrar uma bicicleta dela. Então, administra uma bicicleta. Se bem que tem bicicleta aí que vale o valor de um carro. Então, você vai lá administrar a bicicleta que Deus te deu. Mas você pode ter fartura de comida no teu armário. Você pode ter um dinheiro sobrando. Você pode fazer as viagens que você quer. Você pode ter uma vida farta. Ah, eu não quero ser rico, não quero ser milionário, então você é pobre. Não, irmãos, não é assim. Você pode ter uma vida farta sem precisar ter o trabalho que você não quer ter. Agora, uma pessoa que quer ser rica, quer ser milionária, você vai ter que administrar. Então, se você está pedindo muito dinheiro para Deus, prepare-se, porque você vai ter trabalho para administrar esse dinheiro. Então, todo o dinheiro que entra em abundância na nossa vida, ele vai dar trabalho para a gente administrar. Você vai ter que administrar. Ah, eu quero imóveis, vai ter que administrar os imóveis.
Ah, eu quero ter uma rede de concessionários. Você vai ter que administrar as concessionárias, vai ter funcionário. Vai entrar carro, você vai ter que vender carro, você vai ter um trabalho. Então, quando a gente vai orar, você tem que saber pedir. Você tem que saber pedir. Tem gente que pede para ganhar na Mega Sena, pede para ganhar não sei aonde, pede para ganhar não sei o que lá. Aí vai lá, joga, o dinheiro até vem. Quando vem aquela abundância de dinheiro, não sabe administrar aquilo. Em pouquíssimos meses fica sem o dinheiro. Não tem sabedoria, não teve preparo, mas quis. Até conseguiu atrair essa quantidade grande de dinheiro. Mas aí quando chegou, o que fez com o dinheiro, irmãos? Então, na hora que você vai pedir para Deus, você tem que ter sabedoria naquilo que você está pedindo. Então, quando você pedir algo para Deus, aquilo vai crescer na sua história, você vai ter trabalho para administrar aquilo. Então, você tem que pedir sabedoria para Deus. Falar, Senhor, eu quero ficar milionário, eu quero ficar milionária, eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ter dinheiro, assim, para abençoar muita gente. Eu quero trabalhar na obra, eu quero ter em abundância, eu quero deixar herança para os meus filhos. Mas pede para Deus sabedoria para você administrar. Porque senão, Deus pode até colocar na sua mão. E aí, como é que você vai fazer depois? Se você não tiver sabedoria para administrar. Então, nunca tenha medo do novo, não tenha medo do que Deus vai trazer para sua história, mas sempre tenha humildade de pedir para Deus sabedoria para você administrar o que Ele está te dando. Por isso que tem coisa que nós não recebemos antes do tempo, porque vira maldição. E qual que é a sua intenção com o dinheiro? Ah, eu vou querer dinheiro para esbanjar, eu vou querer dinheiro para gastar, eu vou querer dinheiro para ficar na noitada, para ficar nas baladas. Você não vai receber nunca, de Deus não. Quem vai te dar isso aí é o diabo. O demônio vai te encher de dinheiro. Você vai perder aí a sua vida, a sua vida espiritual, você vai perder a sua salvação. Aí ele leva você para a perdição. Dinheiro com Deus tem que ter propósito. Qual que é o propósito de tanto dinheiro que você quer? Você vai ajudar outras pessoas? Você vai matar a fome de outras pessoas? Você vai colocar isso no ministério voltado para o nome de Deus ser glorificado? Aí Deus te enriquece. Quanto mais você fizer para os outros, mais você vai ter. Ele sabe que se ele colocar na sua mão, você vai abençoar. Ah, são instituições. Nossa, hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Instituições de caridade. Aí você vai falar assim: não, eu vou ajudar instituições de caridade. Eu vou ajudar asilos. Eu vou ajudar hospitais. Aí Deus te prospera. Aí quanto mais você fizer para o outro, mais você vai ter. Aí começa a jorrar, que você não sabe nem de onde vem o dinheiro. Mas você está fazendo para o outro. O nome de Deus está sendo o quê? Glorificado na sua história. Então, acalma o seu coração, porque Deus está chegando para suprir a sua vida financeira, mas tenha sabedoria. E pede para Deus te dar sabedoria para você administrar o que você tem. Você vai falar assim, dela, eu só quero viver com a minha aposentadoria. Pede sabedoria para Deus para você administrar a sua aposentadoria. Você vai receber um valor X, quando chegar no final do mês, você vai ter 3 vezes esse valor na sua conta, você não sabe nem como que veio, porque você soube administrar, o dinheiro rendeu e sobrou, daqui a pouco você está com um dinheiro grande e assim ele vai multiplicando o pouco que a gente tem na mão ou aquilo que a gente tem entrando na nossa história todo mês. Então o que ele faz, a multiplicação ele faz. Então pede para Deus sabedoria. Ah, é uma aposentadoria muito boa que Deus está trazendo para mim e tá bom. Não, mas se você não souber administrar, daqui a pouco você está sem dinheiro, você não está sabendo lidar com aquilo ali. Então, Deus tem que chegar e tem que te dar sabedoria para você administrar. É assim que a gente caminha com Deus, irmãos. Salomão, ele ficou rico, ele já era rico com o reinado do pai, porque Davi soube trabalhar, deixou um reinado muito rico. Quando ele sentou naquele trono, ele pediu sabedoria. E o processo de enriquecimento de Salomão se tornou muito maior. Então, quando a gente tem a humildade de entender que a sabedoria está em Deus, que o dinheiro está nele, e a gente tem um coração puro, aí ele faz muitas coisas maravilhosas acontecerem na nossa história. Então, guarde essa palavra no teu coração, acalma, entenda que Deus é contigo, tá chegando providência, porta de trabalho, Deus vai ampliar negócios. Então, ele falou com cada um aqui um pouco o que ele vai fazer na vida de muitos. Então, deixa Deus agora trabalhar e confia nele. E pare com esse negócio, não posso, nunca vou ter, porque isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Você pode ter o sapato que você quiser, um sapato de R$ 500, de R$ 1.000, você pode ter uma roupa de 2.000, você pode ter
sabe, um carro aí de 200 mil reais, você pode ter. Deus está aí para dar o que você precisa. Agora, quando você não acredita que você não pode ter, por isso que eu falo para os irmãos, né? Eu quero a prosperidade de Deus. Eu recebo, eu mereço e eu agradeço. É por causa disso. Você tem que reeducar o teu cérebro. Não é prepotência. Não é arrogância. É a gente entender que nós temos que querer aquilo que Deus tem para nós. O diabo está toda hora te oferecendo um monte de coisa. Você está pegando. Aí o diabo vem e fala que você vai ter escassez. Você fala, eu quero escassez. Todas as vezes que você afirma, não, eu nunca vou ter nada. O que você está querendo dizer? Que não, eu aceito a escassez que o demônio está falando que eu vou ter. Ah, eu nasci para ser pobre. Olha o demônio falando com você e você aceitando as frases do demônio. Não, você nasceu para ser próspero, para ser rico. Você nasceu para ser feliz. Então você tem que afirmar o que Deus fala na palavra. O que Deus fala na palavra, irmãos? Está aqui na palavra. Que Ele é dono do ouro e da prata. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu já estou cuidando. Esquece as coisas passadas, que eis que farei coisas novas. Nada é impossível para Deus, está na palavra. E assim Ele vai fazendo numerosas coisas na nossa vida. Então não fique afirmando coisas negativas. Tudo aquilo que é mentira do diabo, você joga por escanteio. Sabe? Você chuta que é laço, porque não pode trazer isso para sua vida como afirmação. São as crenças limitantes que ele coloca em nós. E tem crenças limitantes que é desde o ventre da nossa mãe, né? Que os pais já tinham uma concepção de pobreza muito grande, e aí você, dentro de um feto ali em formação, escutando todo aquele processo de pobreza do pai e da mãe, escutando aquilo o tempo todo. Aí nasce e cresce num ambiente que só fala de pobreza. Que os pais não tinham iniciativa, se entregaram, acharam que nunca iam ter nada na vida, e aí você cresce com aquela concepção de pobreza. Nós não podemos ser desse jeito. Não podemos idolatrar o dinheiro e nem ser amantes do dinheiro. Porque se você for amante do dinheiro, você se distancia de Deus. E Deus não gosta disso. Isso é idolatria. Existe um Deus, que é um demônio chamado Baal, que você não pode ficar cultuando esse demônio. Senão ele te escraviza no dinheiro. Tem gente que é totalmente escravo do dinheiro. Nós não podemos ser assim. Mas nós não podemos dispensar a energia do dinheiro enquanto estivermos nessa terra. A gente necessita do dinheiro para sobreviver. Tem gente que fala assim, você só fala de dinheiro e coisa grande. Irmãos, minha cabeça é assim, graças a Deus. Eu só penso em coisa grande mesmo, porque eu vou ficar pensando em escassez, eu já passei muita dificuldade na minha vida. Eu já acreditei muito que eu não podia, que eu não tinha direito de ter. Então, quando Deus me libertou, e eu tenho concepção do que eu posso e do que eu sou nele, para que eu vou ficar pregando pobreza para os irmãos? Que Deus é esse que eu sirvo, que me tirou das cinzas e do pó e não pode tirar a vida dos irmãos das cinzas e do pó. Então, o meu evangelho é um evangelho próspero. O que nós não podemos fazer é idolatrar o dinheiro. Isso nós não devemos fazer. De forma alguma, tem cobrança. Agora, nós temos que ficar na presença de Deus, entender que Deus é vivo, que Ele pode, que a riqueza está com Ele, que Ele não nos desampara, que Ele nos socorre nos momentos mais difíceis e que Ele faz por nós aquilo que ninguém consegue fazer. E que tudo aquilo que foi roubado da nossa história, Ele tem condições de restituir. Então, todo o dinheiro que foi arrancado da sua vida, Ele traz, de um jeito ou de outro, Ele traz. E assim Ele vai nos prosperando. Então, nós temos que ter essa concepção e entender que Deus é dono do ouro e da prata. Não tem como a gente ficar vivendo numa escassez. Agora, quando você traz as crenças limitantes para a sua vida e você neutraliza o que Deus está falando, aí a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Nós não podemos pensar negativo. Nós temos que pensar positivo. Então, prepare aí o teu bolso. Você vai se surpreender com a sua conta bancária. Na hora que você for entrar no aplicativo para ver de novo, você vai se surpreender. Vai chegar a porta de trabalho, Deus vai ampliar o seu trabalho. Agora é hora de crescer, agora é hora de coisa grande. E não tenha medo de não conseguir administrar, porque Deus vai te capacitar. Faça que nem Salomão, peça sabedoria para Deus, que Ele vai te capacitar. Tá? Eu profetizo toda sorte de bênção na sua vida. Eu profetizo na sua vida hoje abundância de dinheiro que você nunca viu. Eu profetizo que esse rio vai jorrar na sua história e que nunca mais irá faltar. E você precisa crer nisso. Tá? Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. E eu peço perdão aos irmãos, porque hoje eu atropelei muito, irmãos. Hoje eu tô terrível. Né? Tem hora que a mente da gente fica cansada e não vai mesmo. Mas eu creio que os irmãos tenham entendido a palavra. Tá? Que Deus abençoe você,
Que Deus aí te prospere muito e que você tenha uma concepção diferente da palavra. Começa a colocar em prática a sua prosperidade. Ela começa lá no plano espiritual primeiro, depois ela se manifesta aqui. Se você não entrar em conexão com Deus nesses sentidos, alinhar, você não consegue receber a sua prosperidade. Não anda contra o fluxo, não, do que Deus está te dando, não. Ah, Deus fala que você vai ser rico, você fica afirmando que você vai ser pobre. Você tem que andar alinhado com Deus, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.